Nesse vídeo vamos falar um pouco a respeito do 9 do 9 da Shopee, que sem sombra de dúvidas é uma das principais datas duplas da plataforma. Eu não vou me ater neste vídeo a te contar algumas dicas de seguranças para você comprar e economizar dentro dela, não, pelo contrário. Na verdade, esse é mais um bate-papo que eu quero chamar a tua atenção quanto a outros pontos que podemos observar que a Shopee tem feito, o quanto a Shopee tem operado aqui no Brasil. Então fica aqui comigo porque tem alguns detalhes sobre esse 9 do 9 e eu vou te explicar a partir de agora. Para início de conversa, a gente sabe que a Shopee sempre bateu forte nas suas datas duplas, sempre investiu muito forte na questão de marketing. E as principais datas duplas, isso na minha opinião, são 9 do 9 e 11 do 11. 9 do 9 porque foi aonde a primeira vez vemos o Jack Chan falando em português, inclusive numa propaganda da Shopee. E agora a própria Shopee traz de volta o pai do Chris, na verdade. Inclusive essa ideia da Shopee em trazer o pai do Chris para uma propaganda falando em português se dá justamente depois daquela treta entre o Vincent Martella e aí no caso o Chris, que eu não me lembro ao certo agora o nome. Eu não tô lembrado o nome do Chris. Então a Shopee pegou aquele hype e achou em investir justamente no pai do Chris, o que deu muito certo na primeira propaganda. Afinal de contas, ele tem um certo carisma e ama o Brasil. E os brasileiros amam, é claro, o Julius. E como tudo o que é sucesso tende-se a ser repetido, a Shopee volta a repetir a mesma estratégia que fez com o Jack Chan aqui no Brasil, trazendo um fenômeno que inclusive tem aí os seus destaques. Tá bom, não é a primeira vez que vemos o Julius em uma propaganda falando em português, não é a primeira vez que ele vem aqui no Brasil. Mas qual é a estratégia por trás da Shopee atualmente com o 9 do 9? Justamente fazer com que nós brasileiros venhamos a ter novamente um hype, aquela ótima sensação a voltar a comprar em sua plataforma. Hype esse que, se você bem observar, tem diminuído a cada vez mais. As compras dentro da mesma têm caído e isso se dá a vários fatores, desde o fator macro ao fator microeconômico da nossa nação. Mas não vamos partir para o lado político, porque nós vamos sim abordar a respeito do 9 do 9, mas eu quero chamar a tua atenção em especial a atual Shopee que temos sim aqui no Brasil, porque ela é muito diferente da Shopee de 2 anos atrás, já que a atual Shopee é uma Shopee abrasileirada e ela se orgulha por isso, por ser uma plataforma em que a maior parte das transações ou compras são entre brasileiros. Mas essa Shopee abrasileirada, ela tem sim seus pontos positivos. Temos uma concorrência mais leal entre vendedores brasileiros que não competem mais tão de igualdade com vendedores internacionais, devido a ações, como eu já falei, que foram tomadas para que a mesma Shopee se torne uma Shopee mais brasileira. Mas se por um lado nós temos essa parte positiva, não podemos esquecer que isso também traz algumas consequências. Por que não falar a respeito das questões dos cupons? Sim, a Shopee pode liberar mais cupons, mas não são cupons tão agressivos como ela tinha há anos atrás. A quantidade de cupons pode ter aumentado, mas a qualidade dos cupons já não são o mesmo. Essa é a questão. Sim, nós temos novas melhorias, temos a Shopee Pay, temos uma entrega de transportadoras que são próprias da Shopee e que o próprio envio ele é gerenciado pela plataforma, mas nem todas as vezes, nem tudo é perfeito dentro da mesma. Essa é a realidade. Eu acredito que se você comparar hoje, você não compra mais na Shopee somente porque você queria experimentar a plataforma. Você compra na Shopee porque às vezes você está precisando comprar determinado produto e ela é um viés para você comprar. Já não tem mais aquele sentimento de nossa, eu vou comprar para testar determinado produto. Já não é mais assim, porque ela perdeu esse ar, ela perdeu essa graça. Esse é apenas uma das consequências da Shopee ser um pouco mais brasileira. Já não existe mais aquela concorrência entre vendedor nacional e vendedor internacional que empurrava o preço para baixo e que fazia você comparar entre mesmos. Até porque, como falei,
algumas ações governamentais fizeram com que nós olhássemos para o mercado internacional com um pouco mais de suspeita, com um pouco mais de apatia. Muito bem, agora que eu já fiz esse escopo geral e eu acredito que você deve concordar comigo em alguns pontos, vamos saber o que de fato temos de diferente nesse 9 do 9. Eu estou aqui dentro da página inicial, nós temos aqui o seguinte, olha só, desconto grandão, frete grátis a partir de R$19. Nada de tão diferente do que a gente tem, é claro, na Shopee comum. Temos aqui alguns produtos que são destaques, que na sua maioria serão produtos de lojas oficiais. A Shopee nos dá um cupom que é válido até certas ocasiões, até certas datas, e aqui nós temos as ofertas por preço, desde R$ 9,99 até R$300. E aqui temos uma seleção de cupons, certo? E de produtos também. E agora eu venho bem aqui, ó, para saber o que vai acontecer no 9 do 9, que nós temos os destaques. Por exemplo, dia 27 são os cantinhos organizados, dia 28 é a quarta da moda, dia 29 são super ofertas, vida esportiva, dia 31 já começa aí no caso os novos cupons de setembro. Mais aqui abaixo nós temos as opções de lives da semana, onde estão as lives em destaque. Geralmente são as lives onde tem mais pessoas, onde tem mais espectadores que estão aqui. Por exemplo, tem essa aqui, ó, ela tá com 2.300, essa aqui 1.200 e vai diminuindo de acordo, certo? O que a gente vai ter em si na 9 do 9 da Shopee? Temos aqui, ó, 9 cupons relâmpagos que serão válidos à meia-noite, às 9 horas, 12 horas, às 20 horas, às 7 horas, às 10h30 de 30 minutos. Esses cupons aqui são válidos por 30 minutos e até, no caso, às 17h30, até às 5h30. Mas aqui abaixo nós temos a opção de prêmios, que geralmente serão os prêmios como moedas, cupons e descontos extras em algumas lojas. Tem também a Super Live 9 do 9. Bom, e por enquanto é só, nada de tão glamuroso, nada de tão chamativo nesse 9 do 9. Então o que a gente vê é um 9 do 9 que vai destacar alguns produtos, que vai promover alguns produtos, vai dar alguns descontos, mas, cara, não é o mesmo 9 do 9 da época do Jack Chan. Essa é a verdade. E isso tem acontecido, Nathaniel, por quê? Porque a Shopee, ela tá mais brasileira. Essa é a questão, é a verdade, não tem pra onde correr. E ela deixou de aplicar aquelas mesmas estratégias que ela tinha quando ela estava querendo chamar público, quando ela estava nova, quando ela estava querendo coletar usuários para dentro da mesma. Já não é mais a mesma Shopee agressiva, tá bom? E esse passo aqui dela não é que seja um passo ruim, na verdade é um passo normal de todas as plataformas. Veja o exemplo do Mercado Livre. Quando começou a operar aqui no Brasil, tinha o seu diferencial. Hoje o Mercado Livre é uma plataforma gigante e que o que dá de diferencial, o principal diferencial dele é justamente a sua entrega. Só que em algumas situações bem distintas, o Mercado Livre consegue te dar alguns descontos agressivos. Só que a maior parte desses descontos requer que você cumpra certas tarefas, que você também tenha um gasto agressivo, tá bom? Então são passos normais de uma plataforma grande, porque a Shopee já não é a mesma de há 2 anos atrás, como eu já citei. Mas no mais, nós temos um 9 do 9 que será sim bem interessante. Bom, e nesse ponto aqui, eu preciso te dar 2 dicas para você que quer economizar ainda mais no teu 9 do 9. A primeira é utilizar a extensão da cuponomia, que é uma extensão que te dá certos valores, certos cashbacks de acordo com o valor da tua compra. Lembrando que a cuponomia ela é disponível tanto para navegadores em PCs quanto para smartphone. Tem um aplicativo, funciona tudinho certinho. O link vai estar na descrição aqui e baixando pelo link você já começa ganhando, é claro, em tua carteira. Depois que você atinge o mínimo de R$20, você já pode utilizar esse valor para receber, é claro, em tua carteira o teu cashback. Aí a segunda dica é a dica que sem sombra de dúvida poderá salvar você de pagar mais caro no 9 do 9, pensando que está pagando mais barato, que é você pegar os produtos que estão em destaques e fazer uma pesquisa dentro da própria Shopee. Às vezes o produto que está em destaque está com preço mais alto de produtos que não estão em destaque. Isso acontece porque muitas das vezes os
vendedores apenas trocam a taxazinha para que você ache que você está pagando mais barato. Por quê? Porque o produto está destacado. Somente isso. E essa é uma maneira que você tem de economizar ainda mais dentro da Shopee, utilizando-a como um buscador para realizar, é claro, uma comparação de preço das suas compras. E então, gostou dessas dicas? Já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo. Dúvida na área dos comentários também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!